Pilatos. Foi feito um concílio para saber quais são as coisas que deveriam comer, que a igreja deveria comer, que os judeus não comiam. E ali, as conclusões que foram chegadas é que o sangue, ou animais sufocados, ou sangue, não deveriam, porque simbolizava a vida. Eu quero tão somente lembrar desse episódio, porque esse texto fala que o cálice é do sangue do Senhor Jesus Cristo, simboliza o sangue. E o cálice, no momento de ceia, o Senhor Jesus está a nos ensinar que, como o sangue simboliza a vida, o que Jesus estava dizendo, queridos irmãos, é que o momento de ceia é o momento de lembrar que o Senhor Jesus, Ele nos deu vida e vida em abundância. O sangue de Jesus Cristo, Ele foi derramado para a remissão dos nossos pecados, mas para que também nós tivéssemos qualidades de vida. Lá em Apocalipse, tem duas passagens que falam da importância do sangue. Primeiro diz que, eis, que estão em aperto, em apuros que estão na terra, porque o acusador dos nossos irmãos que estavam diante de Deus e os acusava de dia e de noite, ele foi precipitado. Mas o texto diz, mas eles os venceram pelo sangue do Cordeiro. Na visão dos 24 anciãos, depois apareceu a multidão que ninguém podia contar, que cantavam louvores, honras e glórias ao Senhor, todos vestidos de vestes brancas. E o ancião apareceu a João e perguntou, tu sabes quem são? Ele disse, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele disse, esses são aqueles de todas as nações e tribos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Amados, o sangue de Jesus Cristo nos faz vencer o adversário, o acusador. E quando nós vencemos o adversário, nós vivemos a vida e vida e abundância. O sangue de Jesus Cristo nos redime de todo pecado. O grande problema que a humanidade sofre, que faz a humanidade sofrer misérias, coisas terríveis, e até mesmo, irmãos, a igreja, até mesmo parte da igreja inexperiente, que não conhece aquilo que Deus tem lhe dado, é o fato do inimigo considerar as falhas que cometemos, e a palavra de Deus diz, aquele que diz que não peca, faz Deus mentiroso, a verdade de Deus não está nele. Mas ele diz, se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Por isso, o sangue simboliza a vida, e a vida em abundância. Nós temos a vida e vida em abundância, Jesus Cristo nos deu isso. Nós podemos viver a vida de Deus. O inimigo não pode, não deve ser o nosso Senhor em aspecto nenhum, em área nenhuma da vida, ainda que pequemos, ainda que falhemos. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos liberta de todo pecado, de toda injustiça. Amém, amados? Somos livres. Agora o problema, irmãos, que às vezes alguns de nós se deixam enganar pelas seduções do adversário. O Senhor Jesus venceu o adversário. No dia que nós aceitamos Jesus, nós fomos livres, libertos. Começamos tudo de novo, nascemos de novo. Agora, muitas vezes a gente empresta os átrios do Senhor, da nossa vida, para que o adversário faça as suas festinhas. E aí nós precisamos voltar atrás, nos arrepender, confessarmos ao Senhor e vivermos, estarmos prontos a viver uma vida de vitória, vida de unção, vida de alegria. A igreja que toma posse
do sangue de Cristo, ou seja, a vida de Cristo, a vida e a abundância, como ele disse em João 10. O inimigo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Nós somos o corpo de Cristo, dividido em diversos membros, mas nós recebemos a vida em abundância em Cristo Jesus. Basta, queridos irmãos, que observemos onde temos falhado, em que circunstância temos perdido ou obedecido ao adversário. Eu ainda quero te dizer, querido irmão, querida irmã, você que é salvo pela graça do Senhor Jesus, os teus pecados, tuas falhas, os teus erros, os meus erros, não mudarão a tua história final para a eternidade, porque pela graça do Senhor você foi salvo. No entanto, os nossos erros, as nossas falhas, nos faz perder o privilégio de vivermos a vida que Deus quer que nós vivamos, se não confessarmos e arrependermos e lavarmos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A ceia tem esse segundo ensino. O terceiro, querido irmão, que Jesus quer que nós saibamos, está lá a partir do versículo 27. Devemos ter cuidado para não sermos culpados de macular o corpo de Cristo. Primeiro, chama a atenção que nós somos um corpo formado por diversos membros. Segundo, chama-nos a atenção que precisamos viver a vida de Deus e temos o privilégio de viver a vida de Deus. Terceiro, cuidado para não sermos culpados de macular este corpo do Senhor Jesus. O versículo 27, portanto, qualquer que comer deste pão ou beber desse cálice, do cálice do Senhor, falando dos dois elementos, do corpo em diversos membros e do cálice que simboliza o sangue, que é a vida. Qualquer que comer do pão, ou seja, diz fazer parte do corpo, mas não é do corpo, diz fazer parte da vida, mas está conduzindo à morte. Qualquer que comer desse pão e beber desse cálice, do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo do Senhor e do sangue do Senhor. Como assim? Aqui, meus irmãos, requer um pouquinho de uma reflexão teológica. Como? Se Jesus já foi morto, se o sangue já foi derramado, que culpa é essa? Jesus estaria falando que eu, hoje, há 2000, lá no século 21, período pós-modernidade, eu passo a ter culpa da morte de Cristo? Seria isso? Mas o texto diz: culpado pelo corpo e culpado pelo sangue. Perceberam a analogia que há? O corpo significa a igreja com muitos membros, o sangue significa a vida e a abundância de Deus em nós. E qualquer que comer deste pão ou beber desse cálice indignamente é culpado pelo problema que trará a igreja, e o problema que trará a vida e a abundância que a igreja deveria viver. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 5, ele diz que um pouquinho de fermento faz o quê? Toda a massa. Aí sim é culpado pelo corpo e pelo sangue, ou seja, pela unidade da igreja, pelos membros da igreja e também pela vida em abundância que não vai acontecer, porque está indignamente. Amados, o Senhor quer que nós não nos esqueçamos disso. Somos especiais, formamos o corpo de Cristo, com diversos membros. Podemos errar coletivamente ou podemos errar individualmente. Deus tem uma vida maravilhosa de vitória, de mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem crê nisso diz amém. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem crê nisso diz amém. Mas por que Paulo disse isso?
Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele nos fez ser o seu corpo, Ele nos deu vida em abundância. E se nós não formos culpados de machucar o corpo de Cristo, se não formos culpados de impedir a vida e a abundância que simboliza o sangue, que o sangue simboliza, se não formos culpados, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Um momento de ceia é um momento também, irmãos, encerrando, de nós termos discernimento do corpo de Cristo. Temos que ter discernimento. Como é que nós estamos? Como é que você está? E o bom, irmãos, o maravilhoso, é que esse momento não é um momento proibitivo, é um momento reflexivo e de decisão. O maravilhoso, queridos irmãos, é que a palavra de Deus diz que nós pecamos como igreja. 1 de João, capítulo 1, do versículo 7 em diante, diz claramente, irmãos, que todos pecamos, mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue nos purifica. Eu sei que nós aprendemos, irmãos, o mundo de então nos desafia a pensarmos positivo. O mundo positivista. E este pensamento positivo, às vezes, irmãos, nos faz negar as falhas, nos faz negar pecado, nos faz, às vezes, até colocar debaixo do tapete, como se o tempo destruísse as nossas falhas. Pecado não envelhece, seja pequeno ou grande. Na vida da igreja, o pecado não muda o destino eterno, mas muda a qualidade de vida em abundância que o Senhor tem para nós. Precisamos, hoje, agora, termos discernimento. Como você está, como estamos com relação ao corpo de Cristo. Você é membro, você faz parte do corpo de Cristo, você foi batizado, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você faz parte. Tens honrado esse corpo de Cristo? Reflita agora. O Senhor tem dado vida em abundância, como é que está? Deus, queridos irmãos, nos chama a atenção para o cuidado que nós temos que ter em não prejudicarmos o corpo de Cristo e a vida em abundância. E por último, termos discernimento. Por quê? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E quando falo do discernimento do corpo do Senhor, nós não devemos orar para a crucificação, mas o efeito da crucificação. Jesus morreu, foi sepultado, verteu seu sangue por nós, Ele ressuscitou o terceiro dia, e Ele nos fez a sua igreja, o seu templo. Nós somos o templo do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que discernir como nós estamos. E para encerrar a nossa reflexão, eu quero tão somente chamar a atenção para um aspecto dessa reflexão. O bom, queridos irmãos, que a nossa vida espiritual, ela não é medida pelo pastor, ela não é medida pelos irmãos da diretoria que estarão servindo a ceia do Senhor aos irmãos, ela não é medida pelos diáconos, diaconisas, pelos irmãos mais velhos. Mas o Senhor diz assim: examina-se, pois, a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice. Examina-se. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça. Quero convidar também os irmãos do louvor, que venham, assumam neste momento. Examina-se a si mesmo. Como é que você está? Amigo, querido irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe que qualquer uma falha que tenhas cometido
seja ela que você considere grande ou pequena, te impeça de nessa noite fazer parte da ceia do Senhor. Não permita. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que você abra o teu coração e diga: Senhor, eu não tenho sido aquilo que o Senhor gostaria que fosse. Eu não tenho sido o servo ou a serva que eu sei que queres que eu seja. Me ajude. Abra o coração e diga para o Senhor agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor. Fala com o Senhor. Diga: Senhor, eu tenho cometido aquilo que o Espírito Santo de Deus te falou agora. Não lembre do que o Senhor não te lembrou. Coisa simples. Você é um salvo, é um homem de Deus, mulher de Deus, uma jovem de Deus. Mas você sabe que precisa dizer isso para o Senhor, para que o Senhor te faça um vencedor e você viva a vida de Deus. Fala: Senhor, me perdoe. Eu quero tomar posse da minha vitória em Cristo Jesus. Eu quero tomar posse do poder do sangue de Cristo na minha vida. Eu quero participar da ceia do Senhor. Eu quero estar em aliança com o Senhor e com a minha igreja. Talvez você tenha andado distante e o Senhor te chama a atenção que você não pode ficar distante.